Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um quebra-cabeça que, nossa, tira o sono de muitas famílias e profissionais. Vamos falar daquela conexão que nem sempre é óbvia entre o corpo de uma criança, o jeito que ela se comporta e a capacidade dela de aprender. Entender isso pode ser de verdade a chave que faltava para desbloquear um potencial incrível. Essa é uma história que, infelizmente, muita gente conhece, né? A criança está em várias terapias, tem todo um investimento de tempo, de esforço, de dinheiro, mas parece que o progresso empaca. Às vezes parece que até anda para trás. A agitação não passa, a atenção não firma e o aprendizado, puxa vida, simplesmente não decola como a gente esperava. E é aqui que a gente chega no pulo do gato, na pergunta-chave da nossa conversa de hoje. Será que a gente está olhando para o lugar certo? Em vez de focar só naquilo que a gente vê, no comportamento, talvez a resposta esteja num lugar que a gente nem sempre olha, na fundação, na organização do próprio corpo da criança. Então vamos mergulhar um pouco mais nesse cenário que é super comum, viu? Especialmente em crianças do espectro autista, mas não só nelas. A criança parece que não para quieta, muda de posição o tempo todo na cadeira, não consegue se concentrar numa tarefa por muito tempo e mesmo com todo o apoio das terapias, essa agitação parece uma barreira que não vai embora. E agora vem a grande virada de chave. Aquilo que a gente muitas vezes interpreta como falta de vontade, ou até birra, pode ser, na verdade, uma luta física. Imagina só, a dificuldade de ficar sentadinho direitinho na cadeira não é uma questão de desobediência, é um desafio corporal. O corpo dela simplesmente não está dando o suporte que precisa para ela ficar ali parada e atenta. Pois é, e é isso que nos traz para o coração da nossa análise, a ideia de que o corpo é o alicerce. Pensa numa casa. Se a fundação não está firme, não adianta querer decorar o quarto, pintar a parede, a estrutura toda fica bamba. Com o nosso cérebro é a mesma coisa. O aprendizado e a atenção precisam de uma base corporal sólida para poderem se construir. E por isso é tão importante a gente entender direitinho o que é a tal da psicomotricidade. Atenção, não é só uma aula de educação física, não é botar a criança para correr no pátio, para gastar energia. Não é isso. A gente está falando da organização neurológica, da fiação do corpo que permite que o cérebro trabalhe no seu melhor. É literalmente a arquitetura do nosso desenvolvimento. E esse quadro aqui mostra isso de um jeito brilhante. De um lado, o que a gente vê, o sintoma. Do outro, a raiz do problema, que muitas vezes passa batido. A gente vê a desatenção, mas a causa real pode ser um tônus muscular instável, que não deixa a criança sustentar a postura. A gente vê a agitação, mas por baixo disso pode ter um equilíbrio corporal que não está legal. A gente vê o desinteresse, mas na verdade pode ser uma dificuldade enorme de coordenar os movimentos que a tarefa exige. A gente acaba tratando o sintoma e a causa continua ali. Ok, então, se o corpo é essa base, quais são os tijolinhos que formam essa fundação? Vamos dar uma olhada neles agora porque são eles que sustentam todas as outras habilidades mais complexas que a gente espera ver numa criança. Olha só como uma coisa puxa a outra. O tônus muscular, por exemplo. Não é sobre ser forte, tá? É sobre o corpo estar ligado, no estado de prontidão. Se esse tônus é muito baixo, instável, a criança gasta uma energia danada só para não desmoronar na cadeira. Aí, claro, não sobra energia para prestar atenção na professora. O equilíbrio, ele nos dá segurança no nosso próprio corpo. Quando a gente se sente firme e seguro, a nossa mente fica livre para focar. E a coordenação, gente, é fundamental para a autonomia, desde conseguir escrever até se organizar para fazer uma tarefa. E quando a gente fala do espectro autista, isso fica ainda mais evidente. A hipotonia, que é esse tônus muscular mais baixo, é super comum. E isso afeta tudo. Afeta a forma de comer, de se organizar no espaço, de falar e, claro, a capacidade de participar das atividades na escola. Não é um detalhe, é uma peça central. Tá bom, mas e aí? Como é que a gente pode perceber no dia a dia se essa base corporal está precisando de uma forcinha? A boa notícia é que existem sinais bem claros que a gente pode observar. Vamos ver alguns dos mais importantes. Anota aí, ó. Primeiro, dificuldade para ficar sentado. Aquela criança que parece que tem mola na cadeira, sabe? Outro sinal, cansa muito rápido. Começa uma atividade e em pouco tempo já está exausta. Tropeça muito, cai com frequência, tem dificuldade com o lápis para desenhar, para copiar as letras, fica trocando de mão no meio de uma tarefa, parece meio desajeitada de um modo geral. E claro, foge de brincadeiras no parquinho, de atividades que exigem mais do corpo. Esses não são só jeitinhos da criança, são pistas valiosas. E aqui vai uma dica de ouro. Se 2 ou mais desses sinais estão ali, presentes no dia a dia de forma constante, pronto, isso é um baita indicador.
Não é mais uma coincidência, é um padrão. É o corpo pedindo ajuda. E é o momento de a gente mudar o foco, de parar de olhar só para a superfície e começar a olhar para a fundação. Ok, a gente identificou os sinais, mas aí é preciso ter muito cuidado para não cair numa armadilha que é, olha, muito, mas muito comum. E o erro clássico é esse aqui: tentar construir o telhado sem ter as paredes firmes. É ficar insistindo para a criança se comportar, prestar atenção, ou tentar empurrar matéria da escola quando o corpo dela está numa batalha constante só para se manter estável. É pedir algo que a fisiologia dela ainda não consegue entregar. E a consequência disso é aquele ciclo frustrante que a gente falou lá no comecinho. A criança até consegue fazer a lição uma vez com esforço tremendo, mas aquela habilidade não se fixa, não vira algo natural. Aí na semana seguinte parece que desaprendeu tudo. É o famoso um passo para frente e dois para trás. É um desgaste enorme para todo mundo. Mas calma, porque a boa notícia é que tem um caminho. A solução é justamente voltar para a base. É organizar a casa para que o sucesso possa acontecer. E isso se faz através do trabalho de psicomotricidade. E o efeito é como uma cascata do bem. Olha que lógico. O trabalho começa na base, organizar o corpo. Quando o tônus, o equilíbrio, a coordenação melhoram, a criança se sente mais segura, mais estável. Qual o resultado direto? O comportamento se organiza e a atenção melhora. E aí, com essa base firme, o aprendizado finalmente tem espaço para acontecer de um jeito mais leve, mais natural. E é muito importante frisar isso aqui. Não tem nada de mágico. Não é uma fórmula secreta. Isso é ciência. É a pura lógica do desenvolvimento humano. O nosso cérebro se desenvolve a partir das experiências do corpo. Quando a gente dá para o corpo o que ele precisa, a gente está dando para o cérebro a chance de funcionar a todo vapor. Simples assim. Então a gente termina com essa reflexão. Diante de um desafio de aprendizado ou de comportamento, talvez a pergunta mais poderosa não seja o que tem de errado com a mente, e sim como a gente pode apoiar o corpo. A resposta para destravar um potencial incrível pode estar muito mais perto do que a gente imagina, na base que sustenta tudo. E essa simples mudança de perspectiva pode ser a diferença entre ficar lutando contra os sintomas e finalmente resolver a causa.